TV Câmara, Campinas. Então, muito bom dia a todos, bom dia aos telespectadores também da TV Legislativa. Nós estamos iniciando nesse momento a primeira reunião da Comissão de Assuntos da Região Metropolitana de Campinas. Eu queria convidar o nosso vereador, o Nelson Osri, para que venha aqui também ao lado. Nelson, a gente sabe hoje da correria e dos trabalhos que são realizados por todos os vereadores, e nós marcamos exatamente esta reunião para esse dia 14 de fevereiro, né? São exatamente 10 horas e 9 minutos aqui no plenarinho, para dar início a um trabalho que nós colocamos como de fundamental importância, não para o Poder Legislativo de Campinas apenas, mas principalmente para a cidade de Campinas. Eu queria informar também a todos que esta comissão fazem parte, além desse vereador, o vereador Dr. Vinícius Gratti, o Dr. Luiz Henrique Cirilo, que é o presidente da Comissão de Legalidade, que também faz parte desse grupo, dessa equipe, né? E o vereador Edson Ribeiro e o vereador Nelson Osri, que também está aqui com a gente, que vai também falar um pouco desse início de trabalho da nossa Comissão de Assuntos da Região Metropolitana de Campinas. Eu quero dizer, Nelson, que é uma comissão que ela diferencia das demais comissões, porque ela trata de assuntos inerentes a qualquer pessoa de Campinas, onde está a nossa Câmara Municipal. Mas, fundamentalmente, ela também vai debater os assuntos da região metropolitana de Campinas e que influencia aqui diretamente na nossa cidade de Campinas. Então, nós colocamos alguns pontos que nós vamos debater neste ano, e são pontos que estão diretamente ligados à vida de todos os campineiros. E essa é a função do Poder Legislativo também, né, desses assuntos. O primeiro deles, que nós colocamos aqui em pauta, vereador, é um relacionamento que nós vamos ter com a região metropolitana de Campinas através do Parlamento Metropolitano. Parece que o Rafa Zimbaldi é o presidente e está se reelegendo talvez como presidente. Mas para nós é interessante que haja essa sinergia da nossa comissão com o Parlamento Metropolitano de Campinas, né? Então nós vamos trabalhar juntos daqui para lá e também de lá para cá. O outro ponto que nós colocamos aqui, e que é um assunto interessante e que também interessa a região metropolitana de Campinas, que nós vamos debater, é o assunto da Avenida John Boyd Dunlop, que nós já temos inclusive projetos para fazer duas alças de acesso na John Boyd Dunlop, que dá acesso à rodovia dos Bandeirantes. Isso aí requer o quê? Requer que nós vamos tentar agir politicamente junto ao governo do Estado de São Paulo. Já há algum tempo estamos fazendo isso e forçar mais uma vez. Porque a comissão, eu entendo que nós vamos colocar depois em discussão, nós não podemos conceber que as pessoas saiam lá da região do Campo Grande para vir até aqui o Balão do Enxuto, né, para pegar a rodovia Anhanguera para sair. Então, são dois projetos que já estão em pauta, que vai depender do quê? Da nossa argumentação junto à Artesp para que seja viabilizado isso aí. Inclusive, os projetos estão praticamente prontos. Só falta o que a gente chama dessa vontade política, né? Esse é um ponto. Outro ponto, vereador, é com relação ao levantamento das dificuldades de cada um com relação ao transporte metropolitano. Vamos bater também forte nisso aí. A gente sabe hoje das dificuldades. São pessoas que moram na região metropolitana e que trabalham em Campinas, Hortolândia, Sumaré, Valinhos, tal, e as dificuldades. Agora, como é que nós vamos fazer esse trabalho? A nossa comissão vai estar visitando, então isso vai dar o que para nós? Musculatura política também, né? Porque nós vamos estar preocupados com isso aí. Os ônibus que saem de Hortolândia, que saem de Sumaré, enfim, né? Então a comissão vai ter essa pedagogia também, de encaminhar essas dificuldades aos dirigentes da MTU. O outro ponto que nós colocamos, e é bom que se diga aqui, é uma tempestade de ideias, porque os assuntos são bastante complexos, né? E que a gente vai trabalhar também, uma visitação à Infraero, para que a gente coloque também a nossa comissão à disposição.
que é o Aeroporto Internacional de Viracopos, que deve, com o passar do tempo, já estamos chegando, já deve ser, acho que o segundo, terceiro aeroporto do mundo, né? Vai sair um voo de Dubai, vai descer direto aqui. Então a importância, o impacto que isso causa na região. Agora, como é que nós vamos fazer isso? Formação de mão de obras especializadas no sistema aeroportuário, faculdades Unicamp, PUC e as demais faculdades que estão formando pessoas para atuarem no sistema aeroportuário. Quer dizer, a comissão também pode trabalhar nesse sentido. Então a gente vê que é muito trabalho e ação política que nós vamos fazer, né, para que isso aconteça. Outro assunto também que nós vamos abordar é bastante atual e já há algum tempo tem se feito isso, é o travamento que se fez do trem metropolitano, né? O trem metropolitano que vai exercer uma função muito importante, que nós vamos também tentar destravar isso aí. Agora, não são situações fáceis, são situações difíceis, mas que a gente vai tentar, através dessa comissão, dar, pelo menos, trazer para a população de Campinas. E o outro ponto é o ponto do tema do consórcio PCJ, do sistema Cantareira, da crise hídrica e tal. Nós temos hoje várias situações que interessam de perto a comunidade, mas principalmente, eu acho que nós podemos reativar, Nelson, eu não digo assim a cobrança, mas a lembrança das construções dos piscinões, porque hoje está muito fácil, né? Hoje nós temos chuva, vontade e tal. A pergunta é, e quando a chuva parar? Não é? Então nós passamos por um tempo em que nós iniciamos, junto com o presidente da Sanasa, inclusive, a construção de piscinões para que não haja mais aquela necessidade desagradável que nós tivemos quando faltou água e tem que, sabe, então fica difícil. Então a comissão também vai ter isso aí junto à PCJ, como é que está, ou como é que estão as construções desses piscinões aqui na região metropolitana de Campinas. Em suma, a gente, Nelson, tem um trabalho muito amplo aqui na região de Campinas, porque a cidade não pode ser mais pensar Campinas apenas como Campinas, uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, mas pensar Campinas e as cidades que nos rodeiam. Agora, estamos abertos também para as sugestões. Esses são os pontos também importantes. Então, eu queria que você falasse alguma coisa sobre essa atuação, e você vai ter também junto à nossa comissão, para que a gente possa dar sequência nisso. Importante é que são decisões políticas. Não tem outro jeito. O pessoal, mas é reunião. São decisões políticas para se resolver. Não é uma mágica, não é alguém que vai fazer alguma coisa, não. Requer o quê? Tempo, conversas. Nós vamos estar reunidos com o pessoal de São Paulo, do governo do estado, a Casa Civil, e isso aí demanda tempo. Mas não pode faltar de nossa equipe. Aliás, você tem mostrado bastante, está chegando agora com a sua vontade, com a sua juventude, né, na nossa equipe, e você é muito bem-vindo. Então, primeiramente, bom dia a todos, bom dia a todos que nos assistem. Vereador Campos Filho, primeiro que é uma honra participar dessa comissão ao seu lado, poder agregar, trazer ideias. Eu acho que, além da nossa juventude, da experiência que começamos a adquirir nesse primeiro mandato, tem toda a alegria e empolgação daqueles que já estavam na casa, e você é uma referência para todos nós, novos vereadores. Dentro desses pontos que foram abordados, e essa comissão ela é muito ampla, por tratar de inúmeras cidades, a região metropolitana de Campinas é uma região muito ampla, muito grande, né? O que me tocou bastante foi a questão do transporte metropolitano. A primeira demanda que nós recebemos no gabinete foram estudantes, né, de Campinas que estudam, munícipes, né, aqui da cidade de Campinas, que estudam em outras cidades. E eles relatam que é necessário pagar o transporte para a cidade onde eles estudam, onde eles fazem a faculdade. Então, eu acho que um estudo para fazer um levantamento, né, na verdade, desses moradores de Campinas que estudam na RMC, eles pagam meia passagem até o terminal metropolitano.
né? Então, hoje o morador de Campinas que estuda fora da cidade tem apenas passe livre entre os municípios. Então, acho que é algo que poderia ser estudado, feito um levantamento. Uma outra questão também que chegou ao gabinete é referente à saúde, que seria viabilizar em parceria junto às cidades que integram a RMC a construção de um hospital regional, não necessariamente na cidade de Campinas, né? Pois muitas pessoas de outras cidades da RMC procuram ajuda em Campinas pela falta de um atendimento primário na área da saúde. A questão também dos moradores de rua. É uma história antiga, né, onde Campinas vem recebendo muitos moradores de rua de outras cidades, normalmente da própria RMC. Já foi até constatado e a imprensa de Campinas já divulgou diversas vezes vans, ônibus, chegando com moradores de rua de outras cidades e se instalando nas ruas de Campinas. Então acho que cada um aí com o seu quadrado, cada prefeito aí com os seus gastos, com os seus munícipes, e isso não é higienização, mas eu acho que é uma postura que precisa existir junto a essa comissão, para que essas pessoas voltem para a sua cidade de origem e lá o seu prefeito arque com as consequências, com as suas políticas públicas que possam atender essas pessoas menos favorecidas que infelizmente hoje se encontram em situação de rua por N motivos. Hoje tem o problema da droga, tem o problema do desemprego, enfim, são pessoas que precisam serem atendidas dentro do seu município e não perambulando de uma cidade para outra com promessas falsas que só gera problema para a cidade que recebe essas pessoas. Era isso a minha fala. Nelson, eu acho fundamental a sua colocação com relação a esses dois assuntos que nós não colocamos aqui na pauta, mas que entra também, que é exatamente a construção de um pronto-socorro, um hospital a nível regional. Eu estive falando uma vez, tomando um café com o prefeito, e a gente estava vendo a dificuldade, por exemplo, de você fazer em Campinas e partilhar o custo com todos, né? Porque senão você vai fazer um hospital regional ali na frente da Bosch, no trevo da Bosch, como foi falado antes, e de repente o custo fica apenas com uma cidade. Então a comissão tem essa prerrogativa de tentar buscar uma reunião com eles e partilhar, por exemplo, o custo de uma construção de um atendimento da saúde para toda a nossa região metropolitana, né? Isso é importante. Com a Jane eu falei sobre esse trabalho que você cita, que é o trabalho dos moradores de rua. Eu conversava com um empresário que ele me disse assim, olha, eu tenho interesse em ajudar. Então acho que a comissão também pode tentar buscar, aliás, como o Dória está fazendo em São Paulo, que é muito interessante, ajuda da iniciativa privada, né? Porque os próprios comerciantes eles têm interesse em resolver o problema, né? Então a comissão pode também articular nesse sentido, né? Ou trazendo a Jane aqui para conversar, para explicar como está a situação e que nós não é que temos a solução, mas nós temos aí como viabilizar isso através da iniciativa privada. Agora, grande detalhe que eu acho, vereador, é que a gente não pode ficar enxugando gelo, né? Porque senão fica muito reunião e apresentar alguma coisa de concreto, porque a população está esperando alguma coisa de concreto. Então, apresentamos, olha, nós achamos que esse aqui é o caminho, né? Mandamos o comunicado ao prefeito, a quem dê direito, dizendo, daí para frente nós não temos essa prerrogativa de fazer, nós temos de mostrar, mas mostrar à população que nós estamos dando um encaminhamento para que seja resolvida aquela situação, né? Então eu acho muito importante essa situação que você coloca as duas, que é a questão da saúde na região metropolitana de Campinas, mas desde que haja a cotização de todos os municípios que pertencem à região metropolitana de Campinas. Então fica como a Unicamp hoje, a Unicamp super atendendo muita gente, né? Vem de todos os cantos do Brasil, né? Então dá essa dificuldade. E aí, como agravante, o executivo de Campinas vai ter que arcar com todas as despesas, né? E a importância também do nosso contato com o prestígio que o senhor tem, cada um de nós temos como parlamentares, junto à iniciativa privada, tentando buscar a situação. Não é a função do vereador fazer, o vereador vai legislar, mas vai mostrar o caminho. Olha, eu tenho um empresário aqui que vai bancar a situação dos moradores de rua, eles se reuniram e tal, tá bom, então tá aqui, ó, leva prontinho lá.
Só uma parte. A questão dos moradores de rua é algo assim que me toca bastante, porque nos últimos anos eu trabalhei de forma intensa junto a essa população e descobrir, né, o real perfil do morador de rua é impossível. Na rua você encontra, além de pessoas de outras cidades, você encontra o morador de rua também romântico, é aquele que é contra tudo e principalmente contra o sistema. Então ele tem vínculo com a família, ele não usa da droga e ele mora na rua pelo simples fato de ser contra o sistema. Já existem aqueles que estão nas ruas por conta da droga, já existem aqueles também que estão nas ruas por conta de uma frustração amorosa, pela questão do desemprego. Então, assim, é muito difícil trabalhar as pessoas em situação de rua. Mas o mais importante é que é constatado em qualquer ação que você faça nas ruas de Campinas, que pelo menos 70%, 60% dos moradores são de outras cidades e chegam na expectativa de conseguir um emprego na cidade de Campinas, até por se tratar de uma metrópole. E em 2011, se eu não me engano, é algo também que eu até mencionei na sessão de ontem, a preocupação com a ação que vai ocorrer em São Paulo, na Cracolândia. Aquilo é um formigueiro, são mais de 2.000 pessoas por dia, né, utilizando da droga, vendendo, comprando, tudo. Aquele ambiente é fora do normal. E uma ação que não seja em conjunto com as demais secretarias, Secretaria de Assistência Social, Saúde, até porque primeiro você trata para depois oferecer um trabalho para um dependente de droga. E a Cracolândia, ela já tem tempo. Então, 2.000 pessoas por dia andando naquele espaço e uma ação equivocada vai refletir nas cidades vizinhas. E nós já passamos por isso em 2011, com uma ação onde só teve a participação da Polícia Militar. E o problema de droga, você não trabalha só com repressão. Repressão é junto ao tráfico. Junto ao dependente químico, você oferece o tratamento. Então você precisa ter um espaço para colocar essas pessoas. Você oferecer um emprego para um dependente químico, não adianta fazer igual o Haddad fez na Prefeitura de São Paulo, que ofereceu o trabalho de gari para aqueles dependentes e pagava R$15 dia. Nós sabemos que aquilo lá é um equívoco absurdo. Até ocorreu a inflação do crack. Aumentou o preço do crack em São Paulo por conta dos moradores de rua que estavam trabalhando estarem recebendo. Então, é necessário uma ação em conjunto. É importante que as cidades da região metropolitana de Campinas se atentem à ação que vai ocorrer em São Paulo, para que não venha refletir aqui e venhamos receber mais pessoas em situação de rua. Perfeito. Eu tenho certeza que vai ser um trabalho bastante legal, a gente vai conseguir fazer um trabalho forte e, sei lá, quando se fala em política é complicado, mas a gente percebe que é uma comissão que vai, pelo menos, prestar esse serviço à população. Não vai ficar enxugando gelo, né? Isso que é importante dizer. Eu esqueci de falar, Nelson, que nós estamos reunidos aqui cumprindo o regimento interno do Poder Legislativo de Campinas, que é o artigo 50 do regimento interno, que compete à Comissão para Assuntos da Região Metropolitana de Campinas. 1. Avaliar a eficiência e abrangência metropolitana de proposições de iniciativa do Poder Executivo e Legislativo e a compatibilidade também das proposições do Poder Municipal com os interesses dos municípios pertencentes à nossa região metropolitana. Segundo, a gente visa promover a interação da Câmara Municipal com os órgãos do Governo Estadual e Ministério Público que possam gerar dados necessários para a fiscalização e controle da gestão metropolitana de Campinas. O item 3, realizar audiências públicas com entidades de sociedade civil interessadas em participar do processo metropolitano, solicitar depoimentos de qualquer autoridade ou cidadão de notório saber sobre a região metropolitana de Campinas. Aliás, a região metropolitana de Campinas é o segundo, terceiro maior PIB do Brasil, quer dizer, muito sério isso. A gente que mora aqui não sabe. O terceiro PIB, quer dizer, é muito importante isso, né? O que se arrecada, o que se recolhe na região metropolitana. Nós temos também a prerrogativa de acompanhar, fiscalizar e controlar políticas do governo municipal de abrangência metropolitana. Isso nós não podemos abrir mão. Nosso Poder Legislativo ele tem essa característica, o poder de fiscalizar também o Executivo, né?
Isso não quer dizer ideologia político-partidária, não. Isso, fiscalização está acima de qualquer ideologia político-partidária. Estudar qualquer assunto compreendido nas atribuições municipal, propondo medidas cabíveis do Legislativo de interesse metropolitano e promover a interação entre as câmaras municipal, que compõem a nossa região. E o outro também é indicar representantes do Legislativo no Conselho Consultivo da região metropolitana. Isso é importante, não é? E eu queria propor aqui ao Nelsinho já, depois aos demais vereadores, para que faça parte também, como indicação à região metropolitana, né, ao parlamento da região metropolitana. Então vai ter uma pessoa lá, quando tem reunião, participar, agora com um firme propósito de não apenas ficar na discussão. A gente vai fazer, vai sair daqui, vai do nada a lugar nenhum. Não, alguma coisa concreta. Porque fazer reunião por fazer, já não, o povo já não, sabe, então não aguenta mais. Então aqui são itens que nós citamos, vereador, que a gente vai buscar, na verdade, trazer para a população qual o resultado disso. Por exemplo, e os piscinões de Campinas? Que situação que está? Vamos trazer. Fez, não fez, vai fazer, estou pensando em fazer, vai ficar pronto daqui a 10 anos, daqui a 20, nunca mais. Porque, volto a dizer, hoje está beleza porque está chovendo, está uma maravilha, tal, mas quando a coisa começar a apertar, a gente começa a pensar naquela água que correu aqui e ninguém... Né? Então a região metropolitana tem essa característica. O Rodrigo Oliveira está aí, né? Cadê o Rodrigo? Rodrigo, um abraço no Haddad, viu? O Haddad também é outro que está chegando como você com sangue novo aí. Né? Exatamente. E os integrantes dessa comissão, o vereador Vinícius Gratti, o Cirilo, Edson Ribeiro, o Nelsinho que está conosco, o J. Silva que é suplente, o Jorge da Farmácia, o Paulo Haddad, Aurélio Cláudio e também o vereador Fernando Mendes. Minha gente, é isso aí. Essa é a primeira reunião, é o toque, não digo o pontapé, que fica muito agressivo numa sociedade violenta, né? Mas o toque inicial para que a gente possa fazer um belo trabalho. Porque eu digo sempre assim, Nelson, que as pessoas têm que voltar a se encantar com a arte de fazer política, né? Tem que se encantar. Temos que sair da situação que está hoje. E só vão se encantar quando elas virem firmeza no vereador, no deputado, no prefeito, no senador, enfim, cada um de trabalho, né? Isso aqui chama-se trabalho. Ninguém está aqui para passar o tempo, não. Estamos aqui para trabalhar. Eu não sei se alguém queria fazer alguma colocação, a Solange, que eu esqueci de falar alguma coisa. O Ayrton, está tudo em ordem, Ayrton? Então... Bom dia. Eu acho que os próximos passos agora, então, o vereador, seríamos nós agendarmos algumas reuniões. Exatamente. Primeiro, para fazer levantamento lá com a Artesp, como está a situação da abertura lá da rodovia. Outro, podemos também fazer um levantamento junto ao Nelson, desse pessoal que vem de rua, que eu acho que você já tem os dados, né, Nelson? Da maioria das pessoas que vêm de fora. Algumas. Porque aí poderíamos pedir para a Jane também agendar uma reunião com a Jane, que eu acho que seria muito interessante. Vamos fazer o levantamento, como que está esses problemas dos ônibus, então. Vamos procurar quem é o pessoal da MTU, né? E aí a gente agenda uma reunião e convida a comissão para participar dessas reuniões. E levar as reuniões. informações também para a tribuna, que é o veículo que nós temos de segunda a quarta-feira. Nas segundas e quartas-feiras. Eu acho que esses são os primeiros passos e vamos dando andamento. E vamos dando andamento, porque... Marcando, temos uma vez por mês reunião, para ir colocando como que está o andamento, se progrediu ou não, né? O que foi feito durante esse mês todo, né? Mas eu acho que os primeiros passos é esse. Vamos agir nesses primeiros pontos que eu acho que são os mais importantes por enquanto. E tudo que foi falado aqui foi gravado, o pessoal também anotou aqui, a Solange anotou, a Ayrton também, e a gente vai enviar para os vereadores que não puderam vir. Nós vamos fazer a ata, reunião, né? E vamos levar para você, Nelson, e o Campos, que vão assinar, porque vocês dois que participaram, e vamos dar uma cópia para todos da comissão. Agora, as reuniões, elas acontecem de qualquer maneira. Com ou sem, se tiver 100 vereadores faz, se tiver um faz, se não tiver nenhum faz também, porque o nosso tem que andar. Tem que andar. Ficar parado, travado, porque faltou gente, então vamos seguindo em frente. E aí a gente vai te comunicando também as reuniões, como vão ser. Então nós estamos encerrando às 10 horas e 33 minutos a primeira reunião, tocando inicialmente essa bola para frente aí, com os assuntos da região metropolitana de Campinas. Muito obrigado a todos e um bom dia. Nelsinho, hein? Você precisa aproveitar essa juventude. TV Câmara.
Campinas.